Desde a minha adolescência, eu e Lucas fomos inseparáveis. Compartilhávamos sonhos, confidências e momentos inesquecíveis. Quando abri minha própria empresa, à medida que as coisas começaram a prosperar, pensei imediatamente nele. Sempre admirei sua capacidade de se adaptar, seu carisma e a lealdade que, acreditava, fazia parte do nosso laço. Mal sabia eu que estava prestes a aprender uma lição dura sobre misturar amizade com negócios. Era uma terça-feira ensolarada quando Lucas entrou para a equipe. Ele estava empolgado, e eu também. Apresentei-o ao time como um profissional talentoso e uma pessoa de extrema confiança. A ideia era que ele assumisse um papel estratégico na área de vendas, ajudando a empresa a crescer ainda mais. No início, ele realmente parecia comprometido. As primeiras semanas foram produtivas, e ele trouxe novas ideias para prospectar clientes. Parecia um acerto. Com o passar do tempo, no entanto, começaram a surgir pequenos sinais de que algo não estava indo tão bem. Ele era querido por todos os colegas, mas eu percebia que suas ideias não se transformavam em ações concretas. Enquanto isso, ele se aproximava cada vez mais da liderança da empresa, especialmente do meu sócio, Rafael. No começo, não dei muita atenção a isso. Afinal, ele era meu amigo, e eu acreditava que o sucesso dele na empresa também seria o meu sucesso. Contudo, algumas situações começaram a me deixar desconfortável. Lucas fazia reuniões sem me informar, repassava demandas diretamente para o time sem me consultar e, o mais preocupante, começou a questionar minhas decisões na frente dos outros. Certo dia, um dos funcionários mais antigos veio até mim e disse: "Acho que você precisa saber que Lucas está tentando convencer Rafael de que algumas de suas ideias não estão funcionando. Ele tem dito que a empresa precisa de uma liderança mais proativa. Ponto." Eu fiquei atônito. Era difícil imaginar que Lucas, meu amigo de longa data, pudesse estar agindo pelas minhas costas. Resolvi confrontá-lo. Naquela mesma tarde, pedi para conversarmos. Expliquei que estava percebendo algumas atitudes estranhas e que queria entender o que estava acontecendo. Ele, com um sorriso descontraído, garantiu que tudo era um mal-entendido. Disse que estava apenas tentando ajudar a empresa e que talvez tivesse se expressado mal em alguns momentos. Mas as coisas não melhoraram. Na verdade, pioraram. Rafael começou a agir de maneira diferente comigo. As reuniões que antes aconteciam em um clima de colaboração tornaram-se tensas. Sugestões que eu fazia eram frequentemente rejeitadas, e percebi que Lucas estava cada vez mais influente. Comecei a me sentir isolado dentro da própria empresa que eu havia criado. O ponto de ruptura veio em uma reunião do conselho. Para minha surpresa, Rafael sugeriu que eu fosse afastado temporariamente da gestão operacional. Ele justificou a proposta dizendo que a empresa precisava de uma visão renovada e que minha energia estaria melhor direcionada para buscar novas parcerias. Foi um golpe duro. Olhei para Lucas, esperando que ele dissesse algo em minha defesa, mas ele permaneceu em silêncio, apenas observando. Foi uma sensação devastadora. Aquele amigo em quem eu confiava cegamente havia se tornado meu maior oponente. Na semana seguinte, recebi um comunicado formal: minha presença na empresa não seria mais necessária. Eu estava oficialmente afastado. Passei dias tentando entender o que havia acontecido. Como uma amizade de anos poderia terminar de forma tão amarga? Aos poucos, fui descobrindo detalhes que me chocaram ainda mais. Lucas não apenas havia questionado minhas decisões, mas também usado nossa amizade como argumento para justificar a necessidade de mudança. Ele dizia para Rafael e outros membros da equipe que eu estava acomodado e que meu apego ao passado era prejudicial ao futuro da empresa. Depois de semanas afastado, decidi fazer um balanço das situações. Comecei a conversar com antigos clientes e até mesmo colegas de trabalho. Alguns me confidenciaram que Lucas havia plantado a ideia de que meu estilo de liderança estava ultrapassado. Outros, no entanto, ainda confiavam em mim e estavam dispostos a trabalhar em novos projetos caso eu quisesse recomeçar em outro lugar. A dor da traição foi imensa, mas também me trouxe lições valiosas. Decidi seguir em frente e abrir um novo negócio. Foi um processo desafiador, mas, aos poucos, recuperei a confiança em mim mesmo e na minha capacidade de liderar.
Comecei a planejar uma nova abordagem, focada naquilo que eu acreditava ser essencial: transparência e integridade. Convidei algumas das pessoas mais confiáveis do meu antigo time para se juntarem a mim, e, juntas, construímos algo ainda maior do que a empresa original. Enquanto isso, a história de Lucas na empresa também tomou um rumo inesperado. Cerca de 2 anos após minha saída, recebi a notícia de que ele havia sido afastado. Relatos indicavam que suas táticas haviam se voltado contra ele mesmo. Rafael, agora mais experiente, percebeu que Lucas usava os mesmos argumentos para tentar conquistar um cargo ainda maior. A queda foi rápida, e muitos dos antigos colegas passaram a evitá-lo. Apesar de tudo, nunca procurei Lucas para ajustar contas ou cobrar satisfações. Acredito que a vida tem sua própria forma de ensinar lições. Hoje, com minha nova empresa prosperando e com uma equipe em quem confio plenamente, olho para trás e vejo essa experiência como um aprendizado essencial. Se houve algo positivo em tudo isso, foi a clareza que adquiri sobre as dinâmicas humanas, especialmente em ambientes profissionais. Quanto à amizade que um dia compartilhamos, ela se perdeu entre as escolhas e as consequências. O que fica dessa história é um aprendizado profundo: nem sempre as pessoas são aquilo que acreditamos que sejam, e a verdadeira lealdade se revela nos momentos mais difíceis. Também entendi que, mesmo diante das maiores decepções, é possível recomeçar e construir algo ainda mais significativo. A jornada pode ser dura, mas as lições são inestimáveis. Hoje, sempre que me perguntam sobre misturar amizade e negócios, sou categórico: é necessário estabelecer limites claros e manter uma perspectiva profissional. Confiança é algo que deve ser conquistado no dia a dia, independentemente do histórico pessoal. Essa história, por mais dolorosa que tenha sido, se tornou um alicerce para tudo que construí desde então.